E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma aula nossa para estudarmos aplicações derivadas abordando taxas de variação e taxas relacionadas. Beleza. Exemplo 5, na continuidade dos exemplos que a gente vem vendo, porque esse conteúdo é muito prático no sentido de resolução de situações e problemas, tá? E é isso que a gente está fazendo. Se liga. Qual a taxa média de variação da área de um círculo, que vocês já são super sabidos quanto a isso, em relação ao raio, quando este, ou seja, o raio, varia de R até R mais ΔR. Calcule então essa taxa quando o raio varia de 1,5 centímetros a 2 centímetros. Então, a primeira coisa é calcular uma taxa média de variação de forma genérica, com a variação de raio de R até R mais ΔR. Se liga. Olha só. Bom, se é taxa média, eu já sei que é aquela fraçãozinha, não é a derivada propriamente dita, né? Porque a derivada é o limite daquela taxa, tá? Então, variação da área em relação ao raio é um ΔA sobre um ΔR, tá? Eu quero isso. Isso será dado, pode ser dado pelo quê? A um R1 menos um AR0 sobre R1 menos R0, ou eu posso ter isso escrito como, a gente também viu outra maneira de escrever taxa média de variação, lá no início do estudo de derivadas, que é o quê? Um AR qualquer mais ΔR menos um AR sobre ΔR, que é esse menos esse, tá? Enfim, sendo a área dada pelo que? πr ao quadrado. A gente sabe que a área do círculo é dada por isso. Beleza? Então, usando esse formatinho bonitinho, que eu não tenho aqui pontualmente nessa primeira situação. Aqui é como se fosse, mas a gente pode adaptar, a gente adaptando isso a isso, ó, aqui é como se fosse o meu R1, que é o R final, aqui é o R0, o R inicial. Aí se eu substituo, o R1 é essa expressão, o R final é essa expressão, se você quiser interpretar assim. Mas isso aqui a gente já conversou lá no primeiro estudo de derivadas, tá? Depois eu volto na nossa playlist lá. Bom, sobre ΔR, que é esse final, ou perdão, esse final menos esse inicial. Ele vai eliminar os R e sobra só o ΔR. Enfim, tá? Daí, quem será essa variação dA, dR? A área, quando eu jogo R mais ΔR, vai ficar π R mais ΔR. Meu R é feio. Enfim, menos área no ponto R, que é exatamente essa própria área geral aqui, πr ao quadrado, sobre ΔR. Fazendo continhas, o que é que eu vou ter? Π, bem bonitinho, R ao quadrado, mais 2R ΔR, mais ΔR ao quadrado, menos πr ao quadrado, sobre ΔR. Isso aqui será, quando eu fizer distributiva, o que é que vai acontecer? Vou eliminar esse πr ao quadrado com menos πr ao quadrado. Sobra só 2πr ΔR mais ΔR, ΔR ao quadrado vezes π, né? Sobre ΔR. Isso será igual, então, colocando ΔR em evidência, tirando um ΔR de cada um dos termos aqui, o que é que eu tenho? 2πr mais ΔR vezes R. Ou melhor, π vezes ΔR. Pronto, né? Escrever assim, que eu estou simplificando um ΔR em cada aqui. Ó. Pá. Que é botar um ΔR em evidência aqui em cima. Beleza? Pronto. Essa é a resposta. É a taxa, não tem unidade de medida aqui, é para qualquer situação, de qualquer raio. A taxa média de variação da área em relação ao raio para esse tipo de variação será essa expressão. Propositalmente, a questão o induz a montar uma fórmula, digamos assim,
para logo depois aplicar essa fórmula. Calcular essa taxa quando o raio varia de perdão, 1,5 centímetros a 2 centímetros. Então, o que é que está acontecendo? Então, para calcular a variação dada, né, nessa situação, a variação aqui, a variação entre 1,5 centímetros e 2 centímetros será. Só usar essa fórmula. Como aqui é qualquer variação, ó, ΔR, isso aqui dá 2πr mais πΔR. Isso, fazendo a comparação, esse é o meu R. Esse é o meu R mais ΔR. É 2. Automaticamente implica que meu ΔR, então, vale o quê? Meio. Se aqui é 2, se saiu de 1,5 para 2, andou mais meio, tá? Então, ΔR é meio. Logo, a minha situação fica como? Variação da área nesse ponto será 2 vezes π vezes 1,5 mais π vezes meio. Pronto. Porque o ΔR vale meio. Aí você não precisa fazer o cálculo de novo. Só juntar aí nessa fórmula. Vai ficar 3 mais meio π, 3,5 π, o quê? Centímetro quadrado, porque área sobre centímetro. Área sobre raio. Pronto. Esse é o resultado numérico de parte da questão, e aqui é o resultado genérico da questão inicial, tá? Fizemos essa questão 1, vamos fazer mais uma questão, fique aí. Então, pessoal querido, se liga para o nosso segundo exemplo da aula e último. Olha só, consideremos uma escada de comprimento L apoiada no muro. Imagine que sua extremidade B esteja se afastando com velocidade constante V. Determine a taxa de variação da extremidade A, a que está apoiada no muro, então a B é a que está apoiada no chão, em relação ao tempo. Supondo que a velocidade é 2 cm por segundo, o comprimento dessa escada é 100 cm, calcular a velocidade com que A se desloca quando x é igual a 60 cm. X ele está considerando como a distância do muro até o ponto B. Então, qual é a primeira coisa que a gente deve fazer nessa situação? Trazer um registro gráfico, tentar esboçar alguma coisa para entender o que está acontecendo. Então, olha só, eu tenho um muro e eu tenho uma escada. Aqui é o chão. Pelos dados do problema, aqui é a extremidade B, tá? Que é a distância do muro até B, tá? Aqui é a extremidade A, é apoiada no muro, ok? Essa escada tem comprimento L, igual a 100 centímetros, inclusive, tá? O comprimento da escada não muda, é fixo, tá? Beleza? É uma constante. Mas, quando eu afasto B, essa distância aqui, x, ela é variável, tá? Ela varia. Ela varia com o tempo. Então, daqui, eu posso ter associado o quê? Uma variação do x em relação ao t. E essa variação do x em relação ao t, a questão está dando. Imagine que a extremidade B esteja se afastando com velocidade, variação da posição em relação ao tempo. Física, isso é a velocidade. E essa velocidade, no tempo que eu estou querendo aqui, ó, vale 2 centímetros por segundo. Tá? Enfim, no tempo não, no momento que eu estou querendo. Olha só, que vai estar associado a um tempo. Então, essas informações foram as retiradas. Eu estou querendo analisar isso tudo quando o x for 60, né? O instantâneo, no ponto x igual a 60, tá? Beleza. O que é solicitado? Na verdade, ele está querendo a velocidade com que A se desloca. Então, o A, como está fixado aqui,
ele está associado a um tamanho y, tá? Então eu vou ter um dy dx, ou perdão, dt, a variação do y, que é a distância, né? Que é o tamanho, porque quando a escada se afasta, escorrega aqui, esse daqui também vai descer, tá? Então há um decrescimento nesse tamanho. Aqui há aumento e aqui é um decrescimento, tá? Inclusive a gente vai discutir isso no final quanto ao sinal da resposta. Olha só, dy dt é a variação do y em relação ao tempo, que é a velocidade, aqui é a velocidade para b e aqui é a velocidade para a. Essa velocidade para a é o que eu quero descobrir. Calcular a velocidade com que a se desloca. Posição em relação ao tempo é velocidade, tá? Por isso que o problema pode chamar velocidade tranquilamente, ok? Então, tudo isso foi o dado. Se aqui é um muro, supõe-se que ele está em pé, então aqui forma um ângulo de 90 graus, tá? Inicialmente, vou precisar ter uma função para mexer. Que função eu vou ter aí? Nos outros problemas a gente tem função volume, função área. Aqui eu preciso relacionar as variáveis do meu problema. Quais são as variáveis do meu problema? A posição x e a posição y, que elas são variáveis. Então, como é que eu vou relacionar essa posição x e essa posição y? Simples. Pelo que eu enxergo da figura, eu tenho um triângulo retângulo, cujo tamanho da escada é fixo e é a hipotenusa desse triângulo. Então, sendo 100 ao quadrado igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Eu terei... Eu vou deixar 100 ao quadrado só. Pronto. Essa é a função. Não vou nem calcular esse 100. Tá 10.000. Enfim. Bom, essa é a função que relaciona as variáveis. Massa. Beleza. Então, quando eu tenho essa função, quando a gente tem uma função e a gente quer achar a taxa de variação, a gente vai derivar uma variável em relação a outra. Mas nesse caso aí, já está acontecendo uma taxa de variação relacionada, taxas relacionadas. As variáveis da minha questão estão se relacionando com a terceira variável, que é o tempo, tá? Então eu vou ter que derivá-las em relação a essa outra variável, ou usar a regra da cadeia. Mas eu posso, de modo prático, enxergar aqui é uma função implícita. Não isolei nem x, não isolei y. E aí eu posso pegar essa função implícita e derivar ela toda em relação à terceira variável, a variável t. Tá? Supondo que x é função de t e y também é função de t, eu posso derivá-las em relação a t implicitamente. E como ficaria isso? Derivada desse primeiro membro, zero, que é a derivada de uma constante, não depende do t. X é uma função de t, derivando implicitamente, eu tenho o quê? 2x vezes dx dt, que é a derivada de x em relação a t. Derivando implícito, derivada implícita. A gente vai precisar dos nossos conhecimentos lá de derivadas, tá? Mas a derivada implícita dessa função, ó, ambos aqui, ó, ambos, x é um ax de t, e y também eu quero que se torne uma y de t, porque elas estão relacionadas com o tempo, elas vão variar com o tempo, tá? Então elas são funções do tempo. Aí eu estou fazendo o quê? Ao invés de usar a regra da cadeia convencional, eu estou já fazendo o quê? Eu estou fazendo aparecer as minhas taxas de variações em função de t, ok? Pensando numa derivação implícita, tá? Mais derivada disso implícito, 2y dy dt, tá? Tranquilo. Bom, aí o que é que eu vou precisar? Eu preciso descobrir quem é dy dt. Eu tenho que descobrir isso. Logo, eu preciso saber das outras todas as informações. Isso eu tenho, porque eu estou querendo saber isso não é em qualquer momento. Eu estou querendo saber isso em um determinado instante fixo, tá? Determinar a taxa de variação da extremidade A em relação ao tempo. Então, essa variação, né, a taxa de variação da extremidade A, em relação ao tempo. Então, a primeira coisa ele quer de uma forma geral. Então, em relação ao tempo, isso implica, né, isolando, a taxa de variação será 2y dy dt
igual a menos 2x dx dt. Pronto. Isolando, né? Passando para o segundo membro. Isso implica, então, simplificando, que dy dt é igual a menos x sobre y dx dt. Pronto. Essa é a primeira parte do problema. É a taxa em relação ao tempo, de forma qualquer. Então, a taxa de variação de A em relação ao tempo depende da variação de B, óbvio, porque A só varia quando B avança, né? Ali é uma escala que está apoiada e vai estar escorregando. E em relação às medidas x e y também. Massa. Aí logo em seguida eu peço, supondo que a velocidade é 2, isso aqui já sei que vale 2. Supondo que o L vale 100, né? Que foi inclusive uma das coisas, é o fixado. Calcule a velocidade com que A se desloca quando x é igual a 60. Então, eu já estou dando x, mas aí eu preciso achar o valor de y. Bom, então, eu vou fazer o quê? No momento x igual a 60, o que é que eu vou ter? Eu vou ter 100 ao quadrado, ou seja, 10.000, é igual a x ao quadrado, ou seja, 6.000 mais y ao quadrado. Porque as variáveis estão relacionadas, então eu posso achar outra, porque eu estou querendo nesse momento. Nesse momento, quando o x for 60, o y será quanto? Logo, o y será o quê? Passando para cá vai dar 40.000, né? 40, né? Então vai dar 20, isso mesmo. Y vai dar 20 centímetros. Pronto. Fica aí que eu vou continuar o meu raciocínio. Então, meu povo, continuando aqui. A gente acabou de achar y igual a 20, só fui apagar aqui para poder caber, tá? Então, a gente sabe que a taxa de variação da posição em relação ao tempo para o ponto A, ou seja, o tamanho y, que é a velocidade do A, que é isso aqui, calcule a velocidade com que A se desloca, é a variação da posição em relação ao tempo, velocidade, tá? Então, aqui é a velocidade do A. Logo, eu já posso até fazer a seguinte relação, sendo V de A, que é o dy dt, igual a menos x sobre y vezes V de B, que isso é V de B, ou simplesmente só V, porque a questão chamou a velocidade do afastamento de B de V, tá? Implica em que, pronto, eu já tenho isso, já tenho isso, já tenho isso, porque eu quero a velocidade nesse momento, no momento x igual a 60 centímetros. V de A será o quê? Menos 60 sobre 20, que é o y, vezes 2. Ou seja, V de A é menos 6 o quê? Velocidade, a posição em relação ao tempo. Mesmo que eu não soubesse a unidade de medida aqui, mas a posição é medida em centímetro e o tempo é medido em segundo. Mas esse tempo ele foi dado, ele precisou ser dado e aí foi dado na variação de velocidade dx dy, tá? Então a velocidade aqui também é centímetros por segundo. Faz sentido, Celso, ser negativo? Todo sentido. Se eu tenho essa se afastando, há um crescimento de distância, então a velocidade é positiva. Se eu tenho essas diminuindo, a posição diminui em relação ao tempo, há um decrescimento de medida, então a velocidade é negativa. É uma taxa de variação negativa, está decrescendo, tá? Se liga, isso é importante. Bom, basicamente é isso, bem tranquila também, e vamos para as próximas, na próxima aula, beleza? Curte, compartilha, se inscreve se não se inscreveu, e até a próxima aula. Valeu!